Para falar contrário, deputado Glauber Braga. Presidente, o senhor citou e vários outros deputados citaram o questionamento sobre o pagamento da dívida. Que a dívida dos estados é questionável. Você paga e ela se amplia. Então, evidentemente, a dívida existe para manietar o Estado e, mais do que isso, para fazer com que determinadas políticas sejam colocadas em prática. Políticas de austeridade, de entrega de estatais. O que foi votado no Plano de Recuperação Fiscal no ano de 2017 foi exatamente isso. A entrega da SEDAI no Rio de Janeiro é resultado da aprovação do plano de 2017. E aí, governador, eu não sei se o senhor ficou uma semana sem água, mas boa parte dos moradores do Rio de Janeiro ficaram sem água, por conta dessa privatização absurda realizada em relação à SEDAI. Eu não sei, governador, não sei se o senhor vai ter dificuldade no final do ano, imagino que não, para poder colocar comida na mesa da sua família. Com certeza não vai, mas boa parte dos trabalhadores do estado do Rio de Janeiro vão ter essa dificuldade. E aí, presidente, é muito difícil olhar para um trabalhador e um servidor do Rio de Janeiro e dizer para ele: olha, o estado do Rio de Janeiro está passando por muitas dificuldades, e é verdade, mas quem deveria dar o exemplo não dá. Nenhum trabalhador do estado do Rio de Janeiro vai conseguir, no dia do seu aniversário, celebrá-lo dentro do palácio governamental com um show do Wesley Safadão. Aliás, é uma boa oportunidade para perguntar, governador, quem pagou o show do Wesley Safadão dentro do espaço do Palácio do Governo? É muito difícil, presidente, dizer para o servidor do estado do Rio de Janeiro, que mais uma vez é prejudicado por uma legislação como essa que está sendo votada, que o estado está passando por grandes dificuldades, quando no período da campanha eleitoral, o governador do estado distribuiu milhares, aproximadamente 20 mil cargos do CEPERJ para os seus aliados políticos para comprar a sua reeleição. E não sou eu quem estou dizendo isso, não. É o processo que ele está respondendo judicialmente. Não à toa, é o segundo governador mais mal avaliado do Brasil. Não dá para colocar mais uma vez a responsabilidade nas costas dos servidores e trabalhadores do estado do Rio de Janeiro. Deputado, eu só gostaria de dizer que o governador está aqui fazendo o seu trabalho de executivo do estado, ajudando todos os demais estados que estão na mesma circunstância, e ele não pode fazer uso para responder a Vossa Excelência. Ele não pode fazer o uso da palavra. Tenho certeza que ele teria o maior prazer em respondê-lo, só que aqui, regimentalmente, não temos condições de fazê-lo, e acho que a boa prática legislativa ou a boa convivência, gostaria de que Vossa Excelência, esse tipo de diálogo, faça individualmente, por ele não poder responder a Vossa Excelência. Só para deixar claro, porque é muito deselegante a gente falar de alguém e ele não poder se defender. Presidente, eu não vou fazer mais questionamento. Pode falar mais não, presidente. Só um minutinho, deixa. Só porque eu tô... E o senhor está com a razão. Ele, de fato, não pode responder aqui nos microfones. E me chama a atenção de que também é uma coisa, assim, eu acho que ele tem que sentar, porque todo mundo que tem o direito, que tem vontade de sentar, deve ter a possibilidade de fazê-lo. Agora, me chama a atenção que trabalhadores aqui do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados tenham que ficar horas a fio em pé, e quando eles se sentam por um minuto, há uma ordem, uma orientação da Polícia Legislativa, e eles cumprem, é uma ordem, para que esse servidor tenha que se levantar da sua cadeira.
E o governador do estado, que não pode falar no microfone, também não poderia estar sentado nessa cadeira. No entanto, eu não estou dizendo que ele não deve ter o direito de sentar. Eu estou dizendo que ele não é melhor do que nenhum dos servidores que assessoram as bancadas parlamentares nesse plenário. Deputado Glauber, eu nunca tirei servidor nenhum. Ele está sentado a meu convite. Se te incomodar, é seu direito, tá? Por favor, vamos seguir. Não estou me dirigindo ao senhor e dizendo que o senhor eu só estou explicando a Vossa avançar. Excelência. Faz questão de debater e discutir esse projeto e encaminhar favorável. Eu queria falar com o governador Cláudio Castro, que saindo aqui amanhã deu uma passada no Senado e, em nome do Rio de Janeiro, agradeça ao nosso Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, porque esse projeto é dele. E Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, também Goiás, estão pegando carona num problema mineiro que o senador quer resolver, o que só engrandece o projeto do senador e, claro, a solução dessa dívida. O problema é que lá em Minas Gerais nós temos um governador que nada resolve. Ele assumiu e o que ele fala é apenas falar mal do PT e do Lula. É o que ele sabe fazer, ele ganhou a eleição falando mal. Então ele acha que até hoje é assim que se faz política. Então ele é incapaz de vir aqui em Brasília e resolver um problema. E esse problema da dívida em Minas é seríssimo. Minas Gerais está sem governo, não consegue governar por causa dessa dívida. Não é de hoje, não. Alguém disse, é verdade. Isso é de muito tempo. O governador Pimentel sofreu com isso. Eu fui líder do PT na época. Sofreram com isso o governo Aécio Neves, Anastasia. Então esse problema da dívida é muito antigo lá em Minas Gerais, como é no Rio de Janeiro também. Mas o fato é que o governador não resolvia. Então o senador Rodrigo Pacheco pegou para si a tarefa de resolver, felizmente, e vai resolver, demonstrando que o governador Zema não sabe fazer política e não tem interesse em resolver os problemas. Isso deu a chance de que nós resolvêssemos também a dívida de outros estados. Eu conto rapidamente este caso. Em 1988, foi feita a renegociação da dívida em Minas, ela era de 14 bilhões. Para fazer a renegociação da dívida, também se privatizou a Vale, que era a Vale do Rio Doce, hoje é essa Vale que cometeu 2 crimes em Minas Gerais, e também fizeram a Lei Candir, onde o Estado de Minas Gerais e o Rio de Janeiro e outros pararam de receber pela exportação. Ia ser compensado pela União e nunca foram. Então a dívida de 14 bi passou para 160 bilhões e o Estado sem condições de arrecadar, porque já não tinha a Vale, que foi entregue a preço de banana, privatizada, e também não tinha mais as condições de receber do Estado como exportador. Então nós ficamos com a arrecadação pequena, uma dívida enorme. Esse é o quadro de Minas Gerais, eu estudo isso há muito tempo. Para piorar, o governador Zema ainda fez um acordo no Supremo agora, que não devia ter feito, e zerou a dívida que a União tem com a Lei Candir por 5 bi. A dívida que se tem com a Lei Candir, ela é de centenas de bilhões. E o governador Zema resolveu, eu vou terminando, presidente, resolveu, com o Supremo Tribunal Federal, zerar uma dívida por uma bagatela de 5 bilhões. Então, Minas ficou sem absolutamente nada para resolver esse problema da dívida. O que faz o governador? Eu vou vender a CEMIG, eu vou vender a Copasa, eu vendo qualquer preço e vou abater na dívida. Ora, não vai resolver o problema da dívida, porque não abate tudo, e vai ficar sem as empresas estatais, vai ficar sem Copasa, ficar sem CEMIG, sem a Codemig. A Codemig é uma espécie de galinha dos ovos de ouro em Minas Gerais, é onde tem nióbio. O governador quer passar ela no cobre para pagar a dívida. Aí o que ele faz? Termino agora. É simples. Eu paro de pagar servidor, é zero de reajuste, o servidor não tem reajuste, e passo no cobre as empresas estatais. Felizmente, o senador Rodrigo Pacheco pegou para resolver. Com isso aqui, não resolve tudo, mas coloca Minas em condições de respirar, de ter outra política e não um regime de responsabilidade fiscal, que é o que o Zema quer fazer agora, e Vossa Excelência sabe já acabou o tempo, presidente. Que no Rio de Janeiro não deu certo. E que RRF só vai piorar a situação de Minas. Presidente, eu quero, os meus primeiros 30 segundos, fazer referência ao dia de hoje, dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Por mais que a gente veja dia após dia, nesta casa, aqui, alguns senhores tentar rasgar a Constituição,
é preciso sempre lembrar uma expressão que tentam violar: direitos humanos. Não deveria se tratar de esquerda ou de direita, mas às vezes é preciso dizer o óbvio: todas as pessoas têm direitos. E hoje, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, é uma oportunidade mostrar aqui de que lado estamos. Eu estou do lado daqueles e daquelas que têm seus direitos negados. E não tem gritaria ou performance aqui neste microfone, neste plenário, que façam com que nós, defensores dos direitos humanos, nos calemos. Viva o dia 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Presidente, nós estamos com um projeto para ser aprovado, que é o projeto do Propag. E quero lembrar que estive aqui com as reitoras das nossas universidades estaduais, a professora Gunnar Azevedo, que é reitora da nossa UERJ, uma universidade de ponta, a primeira universidade a utilizar cotas no Brasil, universidade que tem a cara do povo do estado do Rio de Janeiro, e também a professora Rosana, que é reitora da UENF, a Universidade de Estado do Norte Fluminense. E era desejo dessas duas reitoras e do corpo dessas duas universidades, seja o corpo docente e discente, a comunidade acadêmica toda, de que no regime de recuperação fiscal, na votação do Propag, nós excetuássemos essas duas universidades do contingenciamento que o Estado fará para o pagamento da dívida. E, portanto, quero aqui agradecer ao deputado Dr. Luizinho, que acolheu a nossa emenda, as nossas emendas que retiram tanto a Universidade do Estado do Rio de Janeiro como a Universidade do Estado do Norte Fluminense e também a Ciência e Tecnologia, para que a gente possa avançar. Mas eu quero chamar a atenção aqui de algo muito importante e queria que a gente tivesse esse entendimento. O entendimento é o seguinte: nós temos uma lei de responsabilidade fiscal. Nessa lei de responsabilidade fiscal, no artigo 40, que é a seção número 5, garantia e contra-garantia, o deputado Dr. Luizinho, de certa forma, ele deixa no projeto um limbo, deixa o projeto no limbo e, portanto, ele, de certa forma, elimina esse artigo 40 da lei de responsabilidade fiscal, o que no meu entendimento, muito obrigado, presidente, meu entendimento é temerário. O nosso desejo, o nosso anseio é de que no Senado Federal, quando o projeto voltar para lá, que o Senado Federal corrija isso que eu considero uma anomalia. Mas, se isso não acontecer, o nosso desejo é que quando chegar à presidência da República para sanção, que isso seja vetado. Porque aqui a gente deixa no limbo algo que não pode ficar no limbo. Eu sou favorável ao projeto, luto para que o meu estado avance, acho importante que os estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio Grande do Sul e de Goiás, os que atualmente serão beneficiados, que eles recuperem o seu caminho, que nós do nosso estado, governador Cláudio Castro, possamos trabalhar na reindustrialização do nosso estado, da melhoria da vida do nosso povo, e esse projeto vem a esse encontro. Mas quero dizer, a lei de responsabilidade fiscal, no meu entendimento, ela está sendo aqui, de certa forma, machucada, e espero que o Senado ou então o veto do presidente corrija.